Olá, aluno do ensino fundamental. Você que está no 9º ano, você vai ter agora comigo uma aulinha sobre ciências e hoje a gente vai continuar falando sobre a história da química. Química tem história e nós, como ciência, a gente está fazendo parte de muitas outras áreas do conhecimento. Lembrando que nenhuma ciência existe sozinha, tá, pessoal? E hoje a gente vai falar sobre o surgimento do método científico. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre a alquimia e a gente aprendeu que na alquimia foi o surgimento da química enquanto ciência. Tudo bem que a alquimia ela envolvia muitas outras áreas, só que o desenvolvimento dela e das técnicas que foram surgindo durante aquele período ajudou e muito para que hoje nós tivéssemos a ciência química. Tivemos grandes alquimistas, grandes filósofos naquela época que desenvolveram trabalhos que são utilizados até hoje. Lógico que eu não estou falando da busca do elixir da vida longa e nem da pedra filosofal. Mas esse período e esses objetivos promoveram um desenvolvimento muito bom para a nossa ciência. E dentre outros, após esse período da alquimia, nós tivemos o surgimento do método científico. Vamos lá para a gente saber um pouco mais sobre esse método? Então, nós estamos aqui com a nossa aula de ciências do 9º ano e como objetivo que nós temos para a aula de hoje é o entendimento do que seria o método científico e o senso comum. Como primeiro tópico, nós vamos trabalhar o método científico e o nascimento da ciência moderna. O surgimento e o desenvolvimento de qualquer ciência depende de duas características. Primeiro, a curiosidade. Segundo, a necessidade. Então, o ser humano, por ser curioso e por ter necessidades, promoveu o desenvolvimento de várias ciências. Ah, professora, mas como assim? Curiosidade, necessidade, por que isso contribui para o desenvolvimento das ciências? Vamos voltar como se a gente estivesse vivendo aí há milhares de anos, quando se acreditava que os fenômenos naturais eram atribuídos aos deuses, ou simplesmente eram somente ignorados alguns deles. Você acha que todas as teorias que nós temos hoje, de como ocorre a chuva, de como ocorrem os trovões, do ciclo da água, essas teorias vieram e caíram no nosso colo assim de bandeja? Não. Alguém lá no passado teve a curiosidade e perguntou, questionou, investigou, formulou teorias, fez hipóteses, fez experimentação. Alguém lá no passado foi atrás, fez perguntas e também foi atrás de respostas. Então, o surgimento da ciência ela veio nessas duas vertentes. A curiosidade do ser humano. Você está ali sentado, vamos pegar lá Isaac Newton e uma maçã cai. E aí, Isaac, por que essa maçã caiu? Por que ela veio direto em contra ao chão? Ele ficou curioso e se fez questionamento. E através dos estudos que ele desenvolveu após isso, hoje nós conhecemos a teoria da gravidade, que a força da gravidade atrai os corpos para a Terra. Então, isso veio baseado num questionamento a partir da curiosidade. Assim como muitas outras teorias e leis que nós temos hoje, elas foram fundadas a partir da curiosidade do ser humano. Então, ser curioso é ruim? Não, a não ser que a sua curiosidade seja, o que será que esse fio descascado faz e você ir lá tocar? Aí não é bom. Mas você perguntar, como que a lâmpada funciona? Ou ainda, como que o meu celular
Como é que eu consigo, no meu celular, conversar com uma pessoa que está a milhares de quilômetros de distância? São curiosidades boas que só vai agregar na vida de vocês. E a necessidade? Bom, o ser humano ele sempre teve a necessidade de explicações e também sempre teve necessidades básicas. Por exemplo, se alguém está doente, qual é a necessidade que essa pessoa tem? Se ela tiver com febre, é de que essa febre baixe. Então, a necessidade de ir atrás de plantas e substâncias que promovem a baixa da temperatura de uma pessoa com febre fez também com que as ciências surgissem. Ok? Tem mais teoria para a gente? Tem. Vamos lá para a gente continuar na nossa teoria. Então, aqui nós temos que lá no século XVII, começa a se estabelecer um novo modelo. Modelo de quê? De justificar os conhecimentos, com base em um moderno método experimental. O experimental é importante? Muito. Na ciência, o experimental ele é fundamental. Por quê? Porque a gente sai daquele do porquê sim e do porquê não. Por exemplo, por que chove? Ah, porque sim. Não. Porque sim não é mais uma resposta que supra a minha necessidade, a minha curiosidade de saber por que chove. Por que tem época do ano que aqui em Rondônia a gente fica sem chuvas e por que tem época do ano que aqui chove bastante? Existem ciclos da água, existem as estações do ano, existe a questão de temperatura, umidade do ar. Existe um fator que tudo junto faz com que tenha o período de estiagem e o período das chuvas. Então, o experimental, a justificação de questionamentos como esse, ele é fundamental da gente sair do porquê sim, chove porque chove. Não chove porque não chove. Isso é ciência? Não, isso não é ciência. A ciência é quando a gente vai atrás de justificativas destas nossas perguntas. E por isso a importância do experimental. E aí nós temos alguns dos grandes pensadores e grandes cientistas que contribuíram para o surgimento do método científico e para a evolução da ciência. Até então a gente tinha os alquimistas que misturavam rituais, misticismo, espiritualismo com ciência. Aí vem o surgimento de pensadores que separaram a partir de um método que foi desenvolvido. Vamos lá ver quais foram os principais pensadores que desenvolveram o método científico? Então, aqui, surgimento do método científico. Nós temos a experimentação como um fator muito importante para o desenvolvimento desse método. E Roger Bacon, ele foi um dos principais mentores, pensadores da experimentação. Ele viveu do ano 1220 a 1292. E aí, o que é a experimentação? A experimentação ele vai ser o nosso terceiro passo do método científico e é quem vai dar aos cientistas as informações necessárias para saber se a hipótese estava ou não correta. Então, olha aqui, ó, em 1200, nós tivemos uma pessoa que pensou, não, nós precisamos experimentar se teorias, se hipóteses estão corretas. A experimentação é a gente ir lá, repetir várias vezes o nosso experimento para a gente obter várias vezes o mesmo resultado ou não. Se eu não tenho repetidamente o mesmo resultado para o mesmo experimento, aí nós vamos ter várias hipóteses do porquê isso ocorre. Então, nessa época aí, a gente já foge daquele pensamento dos fenômenos, eu não sei por que chove, chove porque o Deus vai mandar chuva se a gente for dançar. A gente foge disso a partir
do surgimento dos primeiros passos do método científico. Outro importante foi Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626. Ele é considerado como o pai do empirismo, que é uma teoria filosófica que afirma que o conhecimento humano deve ser adquirido por experiências sensoriais. O empirismo, ele também é baseado na experimentação, né? Na experimentação. Ele tem essa vertente, só que, ele pegou lá da experimentação do Roger e veio com essa teoria filosófica de que o ser humano, ele deveria adquirir o seu conhecimento a partir das suas experiências sensoriais. Aí a gente entra na questão da gente ver, né, observar, sentir o cheiro, tocar. Eu sei que esse pincel aqui, ele é feito de um material rígido, porque eu estou tocando nele. Ele não tem cheiro, porque eu não sinto o odor nele. Ele é da cor preto com cinza, porque eu estou vendo ele. Então, essas experiências sensoriais fazem parte do empirismo, mas a experimentação, ela também está agregada a esse pensamento. Outro importante contribuidor que nós temos aqui da linha do empirismo, né, é que ela é uma forma de autonegação. Como assim, professora? Eu não vou apenas dizer que tal situação digamos assim, é verdade absoluta. Eu vou primeiro negar aquela verdade e no empirismo, na experimentação, para depois aceitar essa verdade. Ela não vem de eu chegar para vocês hoje e falar que o ciclo da água está dividido em 5 etapas. Aí o que você vai fazer? Não. Eu vou lá, eu vou vivenciar, eu vou experimentar, e aí eu digo se realmente o ciclo da água está dividido lá em 5 etapas. E aí você está fazendo uma autonegação e está indo em busca do empirismo para poder comprovar essa parte. Tranquilo? Então vamos lá para o método cartesiano. Aqui nós temos René Descartes, que foi um importantíssimo pensador da época. Ele foi um cientista que buscava verdades irrefutáveis, né? Um filósofo muito conhecido. Ele é dito como o pai do método científico, tá? Como eu falei, ele busca verdades irrefutáveis e, através dessa busca, ele montou o que nós chamamos como método cartesiano, que consiste em 4 regras: evidência, análise, ordem e enumeração. René Descartes, ele veio com essa proposta e, a partir dessa proposta, nós temos o surgimento do novo método científico e que se consolidou e que hoje nós chamamos, né, a partir dele consolidou-se o que hoje nós chamamos de ciência moderna, a partir da evidência, da análise, ordem e enumeração. Lógico, hoje nós temos uma adequação do método que Descartes propôs, onde nós temos as etapas do método científico atual, né, que deu origem à nossa ciência moderna. Onde a gente tem a observação. Você está lá na sua casa, não, melhor, você está num ônibus ou você está dentro de um carro. Vamos fazer um cenário aí comigo. Está chovendo. Quando chove, o que a gente faz com as janelas do ônibus e do carro? A gente, fecha. E aí você observa que depois, com o passar do tempo, os vidros do ônibus ou do carro começam a ficar embaçados. E aí, o primeiro método científico é observar. Antes de fechar o vidro, antes da chuva, estava tudo normal.
começou a chover, fechei o vidro do carro e agora está tudo embaçado. A gente começou com a observação. Você observou o fenômeno, que foi o vidro embaçar. Esse é o primeiro passo do método científico. Vamos lá ver a definição da observação? Então, aqui está falando que a observação é a etapa em que o pesquisador observa uma determinada matéria ou fenômeno, que no nosso caso aí foi o vidro embaçado. Daí a gente tem a elaboração do problema. Nessa etapa, o cientista, o pesquisador, elabora perguntas sobre o fenômeno ou material analisado. Aí a gente está lá dentro do ônibus ou dentro do carro e fica: por que o vidro embaçou? Por que antes da chuva e antes da gente fechar o vidro, ele não estava embaçado? E mesmo que você não estivesse chovendo, demoraria muito para ele embaçar? Você começa a elaborar o problema. Aí nós temos o segundo passo do método científico. Tem mais? Tem. Bora lá. Aí depois que você elaborou o problema, vem a hipótese, que é a etapa em que o pesquisador responde às perguntas feitas na etapa anterior. Está lá no carro, embaçou porque choveu. Embaçou porque aqui dentro está quente, lá fora está frio. Você começa a responder, a formular hipóteses do porquê que o vidro do carro está embaçado. E aí o que você vai? Você vai fazer as experiências, que é a etapa em que o pesquisador ele vai pesquisar se já existe estudo sobre esse fenômeno. Então ele faz pesquisas bibliográficas e ele realiza também a experimentação com base nas hipóteses que ele levantou. E aí o que você pode fazer? Eu vou observar se quando não está chovendo o vidro do carro vai embaçar também. Aí você sai, não choveu, o vidro não embaçou. Então, embaçou quando está chovendo. Aí você já tem a noção de que a chuva está relacionada com aquele fenômeno. E aí você vai perceber que quando chove, fora do carro está frio e dentro do carro está quente. Olha só o desenvolvimento da observação do fenômeno com a elaboração da hipótese e das experiências. E aí vem a formulação das leis. Se comprovar que determinado fenômeno repete-se após certo número de experiência, ele pode formular uma lei. Então você viu que quando choveu de novo, aconteceu a mesma coisa. Aí você formula a lei, que sempre que chove e você fecha o vidro do carro ou do ônibus, ele vai embaçar. E aí vem a formulação das teorias, que é um conjunto de afirmações consideradas válidas pela comunidade científica para explicar determinado fenômeno. Que nesse caso seria a explicação de que o vapor de água que estava dentro do carro, né, nós temos água em suspensão no ambiente, quando esse vapor ele entra em contato com o vidro do carro ou do ônibus que está frio, ele vai deixar de ser vapor e vai passar a ser líquido, e aí vai embaçar o vidro. E aí a gente tem a nossa teoria. Mas e aí? Será que o conhecimento do cozinheiro e do oleiro também são conhecimentos científicos? Por quê? E aí a gente entra no que nós conhecemos como senso comum. O senso comum ele não é um conhecimento científico, porque ele é pela maneira como ele é organizado. O senso comum, ele é subjetivo, ou seja, ele é intuitivo, ele é uma sabedoria popular. Ele tem fundamento na experiência de vida e não no método científico, não na ciência. Ele está alicerçado na tradição, ou seja, ele é superficial. Os cientistas, eles utilizam rígidos critérios e métodos de investigação para obter, justificar e transmitir o conhecimento científico. Já o senso comum, não. Ele é algo que a minha mãe fazia, porque a avó dela fazia, porque a avó da minha avó fazia, e aí vai se transmitindo. É o senso comum. Não quer dizer que as pessoas que fazem algo que foi passado de geração em geração estejam erradas. Somente que elas não levaram em consideração as etapas do conhecimento do método científico. E aí, a gente vai encerrando a nossa aula aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado e fique ligado que nós temos mais aula pela frente.